Olá pessoal, mais uma vez aqui com mais uma live do Evangelho da Graça. Estamos aí com o tema, conforme nós anunciamos durante essa semana. Na verdade, anunciamos já no final da semana. Então temos aí o tema que nós propomos e que alguns irmãos propuseram também, quiseram conhecer mais do Evangelho da Graça. Esse é o tema aí, Jesus, né, um homem não derramou sangue para remir gentios. Mas isso somos nós que estamos falando? Não, a Bíblia, nossas Bíblias, todas as Bíblias dizem isso, né, que Jesus... Vamos entender, tá bom? Então o tema é esse aí, ó. Jesus não derramou sangue para remir gentios. Vamos iniciar então, tá bom? Como vocês sabem, meu nome é Messias Souza, né? Eu faço as lives todos os domingos no YouTube e no Facebook. Meu nome é Messias Souza e nós sempre que pudermos, né? Que se Deus permitir, estaremos aqui todos os domingos às 19 horas apresentando a live. Estamos aqui a fim de compartilhar as revelações da graça, né? As revelações que estão em nossas Bíblias, nas Bíblias de todos nós. Então, não se assuste com essa mensagem de hoje, tá bom? Pedir a vocês que não se assustem, não se escandalizem com esse tema. Peço a vocês que não fiquem tensos, aqueles que não estão ainda acostumados, né, com esse alimento mais sólido, né, do conhecimento, não fiquem tensos com esse tema, que na verdade nós consideramos que é um tema polêmico realmente, né? Todos nós consideramos um tema polêmico que muitos não vão querer aceitar, tá bom? Mas antes de nós continuarmos, vamos solicitar que vocês façam o quê? Que no YouTube se inscrevam e ativem o sininho. Marque em todas o sininho, em todas, tá bom? Abaixo aí no vídeo, a fim de receber as notificações e também comentem. No Facebook, comente e também compartilhe as mensagens. E não se esqueçam também do joinha, tá bom, gente? O joinha é importante nas duas plataformas, tá bom? Eu gostaria também de lembrar que os nomes das pessoas, dos irmãos que aparecem na abertura e finalização dos vídeos, são os irmãos, são as pessoas que comentam no vídeo anterior a esse que nós estamos apresentando, tá bom? Na verdade são muitos vídeos, então não dá para a gente colocar todas as pessoas que vêm fazendo comentários durante os outros vídeos. Faremos o possível para buscarmos as pessoas que comentarem, né? Os irmãos todos que comentarem depois em outros vídeos que já apresentamos há algum tempo, tá bom? Então, como nós estávamos falando, esse tema realmente poderia deixar muitos escandalizados, uma vez que tal mensagem não se enquadra nos ensinos que sempre tivemos nas denominações que frequentávamos. O tema é esse aí. Jesus não derramou sangue para remir gentios, tá bom? Esse é o tema. Então vamos ler esse texto inicial a seguir para nós concluirmos o tema de hoje, tá bom? Vamos ler. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que não estavam, né, debaixo da lei? Não, a fim de remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:5, né? Pronto, já concluímos o tema de hoje. Concluímos o tema? O que vocês acham? Podemos concluir o tema? Já pregamos a mensagem de hoje. Já falamos tudo o que tínhamos que falar. Não, vamos continuar, né, gente? Vamos então continuar. Então nós poderíamos até concluir essa mensagem agora mesmo, somente com esses 2 versos que acabamos de ler da carta aos Gálatas.
Mas vamos avançar um pouco mais no conhecimento. Vamos então ler alguns textos a fim de que possamos iniciar o nosso entendimento sobre esse assunto polêmico. Mas já vamos adiantando o seguinte: Abraão não precisou do sangue derramado por Jesus para ser justificado. Todos leem isso sempre nas Bíblias. Todos sempre leem, mas não percebem isso. Nem ele foi remido, ou seja, resgatado da lei. De nada, Abraão não. Assim foi a condição também de todos os gentios depois da cruz, quando Paulo, o apóstolo da incircuncisão, lhes anunciou o evangelho. Percebam que o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, conforme escrito que, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela lei ou pela fé? Pela fé, os gentios, né? Quem? Os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Perceberam? Perceberam? Então vamos tratar disso neste tema de hoje, ok? Vamos ler alguns textos a fim de iniciarmos o tema, na verdade, darmos continuidade. Vamos ler alguns textos. Texto de um livro histórico, né? O livro de Mateus, sobre Jesus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Mateus 15:21. Uma mulher cananeia, uma gentílica, né? Uma mulher gentílica, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de quem? Filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mateus 15:22. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mateus 15:23. Ele respondeu, quem? Jesus: eu fui enviado a todas as pessoas do planeta Terra. Não. Eu fui enviado, o quê? Apenas as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. Perceberam? Estamos começando a perceber a importância desse tema. Eu vou pedir só um momento agora para abrirmos um parênteses aqui, neste tema. Abraão não chegou a ser ovelha da casa de Israel, certo? Ele não chegou, pois Abraão foi antes de Israel, foi antes de Jacó. Por aí já dá para começar a entender. Agora perguntamos a vocês: com tal afirmação que nós acabamos de ler sobre Jesus com a mulher cananeia, para aquela mulher gentílica, Jesus estava apenas apresentando uma retórica? Melhor dizendo, Jesus estava apenas apresentando uma arte da eloquência, a arte de bem argumentar? Ou ele estava falando uma verdade? Perguntamos a vocês, a todos vocês. Respondam. Se alguém não se conforma que Jesus foi enviado apenas aos judeus, então leia as profecias sobre o Messias, para quem seria. Vamos ler? Mas para a terra que estava aflita, que terra? A terra de Israel. Não continuará a escuridão das trevas, né? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de quê? Rio de Janeiro? Nova York? Não. A terra de Zebulon. Era uma terra, tipo um estado, um município da nação de Israel, de Zebulon. E a terra de Naftali, outra tribo de Israel. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías 9:1. Vamos continuar lendo. O povo, que povo? É claro, o povo de Israel, que isso é uma profecia para Israel. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ali se referia a quem? A Jesus, que viria naquela nação que estava debaixo da lei. O povo que andava em trevas, tá bom? Trevas do conhecimento, do entendimento de Deus, estavam debaixo da lei, estavam na obscuridade da lei de Moisés.
O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, ou seja, na região onde a lei de Moisés imperava, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2. Tu, Senhor, tens multiplicado que povo? Este povo é o povo de Israel. E aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Isaías 9:3. Porque tu quebraste o jugo, que jugo? O jugo da lei, que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Isaías 9:4. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isaías 9:5. Porque um menino nos quem? Quem é esse nos aí? A terra de Israel, o povo de Israel. Um menino nos nasceu, um filho se nos, ali não está se referindo aos gentios, aos judeus, se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Tá dando para perceber, gente? Tá, né? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o quê? O trono de quem? O trono de Davi, da nação de Israel. E sobre o seu reino, tinha a ver com Israel, não tem nada a ver com outras nações. Para estabelecer e firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:7. Perceberam? E então, aquele menino que nasceu, para quem? Para que povo? Perguntamos a vocês. E antes que alguns comecem a atacar, eu pergunto, o que tinha a ver os povos pagãos, né, os gentios daquela época, né, com as profecias direcionadas a Israel? Nada, não tinha nada a ver. As profecias eram para Israel, o menino seria para a nação de Israel. Agora veja mais uma indicação de Jesus que diz para quem ele foi enviado. Vamos ler. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. A mulher continuou, né? Mateus 15:25. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15:26. Mas nós não deixaremos de ler a continuação do diálogo de Jesus com a mulher gentílica. Não deixaremos, a fim de que alguns não digam que não estamos considerando, né, o contexto. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15:27. Mas ainda tem algo importante nesse diálogo entre Jesus e a mulher. Jesus respondeu: mulher, grande é o quê? A sua fé. Grande é a sua fé. Tá dando para perceber? Uma mulher gentílica. Grande é a sua fé. Pensem em Abraão. Seja conforme deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus 15:28. Está dando para perceber, gente? Então entendam que Deus enviou aquela mulher ali a fim de mostrar que o caminho dos gentios não era o nazareno, mas o caminho da fé em Deus, conforme Abraão, um Deus invisível. O novo e vivo caminho, que na verdade era antes da lei de Moisés, né? O homem Jesus Cristo fez questão de mostrar para todos que ele, nos tempos de sua carne, tratava com os judeus, não com os gentios. Não podemos ignorar a verdade pelo que nós cremos simplesmente. Então, quando tratamos de um assunto, temos que pautar pelo que relata a revelação da graça, os textos, não espiritualizando para tentar provar por A mais B que não é bem assim.
que nós estamos falando? Estamos falando que o mediador, o Messias de Israel, foi de carne e ossos, né? Não existe mais esse mediador de carne e ossos hoje em dia, pois foi no tempo próprio, no tempo da nação de Israel. Ou seja, antes de ter sido morto, conforme dito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, que homem? O homem Cristo Jesus. Cadê o homem Cristo Jesus no planeta Terra? O homem, há um só mediador, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou e ainda se encontra no planeta Terra. Não, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, que todos. Aí Paulo continua. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Está dando para perceber? Foi no seu próprio tempo que esse testemunho era dado. Que há um só Deus e um só mediador. Um só Deus há. Um só mediador houve. 1 Timóteo 2, 5, 6. Percebam que Paulo está se reportando ao tempo em que havia um mediador carnal, de carne e ossos. Como se o apóstolo tivesse feito uma viagem no túnel do tempo, tá? Para o passado. Mas não há mais aquele mediador humano, todos nós sabemos, chamado Jesus. É Espírito agora. Depois da ressurreição do Espírito, deixou de existir o mediador, apesar de ter ainda participado de um corpo de carne por 40 dias, somente a fim de que seus discípulos dessem o testemunho, pois eles ainda não tinham o dom da fé, mas ainda era uma fé judaica de se crer com provas físicas incontestáveis. Vamos ler. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles, a quem? Aos discípulos, né? Deu-lhes muitas provas incontestáveis, provas físicas, com seu corpo físico, da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Atos 1:3. Eles não tinham a fé das coisas que se não veem, conforme Hebreus que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Tá dando para perceber, gente? Então, naquele momento, já não era para eles ficarem olhando para aquela carne, para aquele humano, para a humanidade de Jesus. A carne, o humano, já havia cumprido o seu propósito. Em pouco tempo, surgiria o apóstolo dos gentios, trazendo a nova, que na verdade já estava em Abraão, né? A nova mensagem, que na realidade já tinha sido pregada a Abraão, né? O evangelho primeiro foi pregado, né? Então surgiria o apóstolo dos gentios pregando a nova mensagem, que na realidade não era nova, pois Abraão se conectava, vamos dizer assim, né, numa linguagem atual, ao Deus Espírito e não a Jesus homem. Em pouco tempo, Paulo veio dizendo que o Senhor é Espírito, mas não mais homem de Nazaré. E o apóstolo realmente veio dizendo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Agora se preparem para cair da cadeira de vez. Tá bom, gente? A morte de Jesus não foi cumprimento do ministério do Espírito. Não foi graça ainda, que dizemos, embora ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo. Foi o quê? Uma obra perfeita da lei para os judeus, pois houve o quê? Derramamento de sangue. A saber que, de fato, segundo a graça, não. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Olha só o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Mas o sangue de Cristo foi um ato perfeito no cumprimento de quê? Da lei, né? Não com o sangue de bodes e cordeiros, pois Cristo não entrou em santuário feito por mão de homens, feito por homens,
uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olha só, está escrito aqui nosso favor, mas aqui, quando Paulo está escrevendo aos hebreus, Paulo está falando nosso favor, ele, os judeus, em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue, o quê? Alheio, de bodes e carneiros. Hebreus 9, 24, 25. Então percebam que essa ação de Jesus não estava considerando os gentios, estava considerando os judeus. Como Paulo dizia que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de quê? De mulher, né? Nascido fora da lei ou sob a lei? Nascido sob a lei. Para remir quem? Para remir os que não estavam debaixo da lei ou os que estavam debaixo da lei? Para remir os que estavam debaixo da lei. Quem? O povo de Israel. A fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Então, como disse, o mediador que foi morto era um cordeiro para cumprir a lei. Uma obra perfeita, uma obra da lei em si próprio. Como disse, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir nele mesmo. Porque em verdade lhes digo, disse Jesus, até que céu e terra passem, nem um uí ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17, 18. Que céus e terra que iria passar, hein, gente? Porque muita gente pensa que é o planeta Terra que iria explodir ainda no futuro, mas Jesus estava falando o quê? Céus e terra, ele estava se referindo àquele aion, aquele período de tempo da lei, que iria passar. E passou. O mediador foi no tempo próprio, antes da cruz. Ou seja, o tempo dos judeus, no tempo da lei, pois a plenitude dos gentios ainda não havia chegado, como Paulo dizia que, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Foi quando Paulo começou o quê? Pregar aos gentios, e os judeus se voltaram contra, né? Então eles receberam um endurecimento em parte, até que chegasse o tempo dos gentios. E chegou. Romanos 11, 25. Agora vamos entender que a salvação que Paulo trata na próxima passagem que nós vamos ler, tá bom? É a salvação, o quê? Da mente, do entendimento, tá bom? Uma vez que quem é filho de Deus não deixa de ser filho. Filho não deixa de ser filho. Filho sempre vai ser filho, independente do lugar onde ele estiver. Independente se tem consciência, né, de que ele é filho ou não. Veja que Israel eleito foi endurecido por algum tempo. Muitos eleitos também foram endurecidos, até mesmo Paulo ficou durante algum tempo endurecido contra o evangelho. Mas depois todo Israel, né, os eleitos, foram salvos. Muita gente fala assim, como assim? Os eleitos, os que entendem, os que são de Cristo, são de Cristo. Ou seja, tomaram consciência do evangelho. Vamos ler. Quanto ao evangelho, eles quem? Os judeus, são inimigos por causa de vocês. Aí Paulo está falando dos judeus para os gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, ou seja, os profetas lá, os patriarcas dos judeus. Romanos 11, 28. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Assim como vocês que antes eram desobedientes, os gentios antes de entender o evangelho, né? Os gentios quando eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça à desobediência deles, dos judeus. Então os gentios entenderam o evangelho. Romanos 11, 30. Assim também agora eles, os judeus, se tornaram desobedientes no tempo de Paulo, né? Perseguiram a igreja, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças
a misericórdia de Deus para com vocês. Então os judeus receberam graça e misericórdia, porque também os gentios receberam graça e misericórdia. Então os judeus foram endurecidos durante algum tempo, a fim de que chegasse o tempo dos gentios. E eles receberam graça e misericórdia, e depois os judeus também receberam graça e misericórdia. Romanos 11:31. Então o tema de hoje diz o seguinte: Jesus homem, né, não derramou sangue para remir gentios. Muita gente não sabe o que é remir, né? Estamos sendo um pouco repetitivos, tá bom? Mas é preciso dizer mais uma vez que o Messias, o Jesus humano, não foi enviado a gentios, como ele mesmo disse. Eu fui enviado o quê? Não apenas ou apenas? Ele falou, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. Então vamos ler novamente o versículo do mediador. Pois há um só Deus. Há? Sim, há. E um só mediador? Há um só mediador ainda humano na terra? Eu pergunto. E um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Que homem Cristo Jesus? Né? Paulo está dando um testemunho anterior. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Que todos? A gente tem que entender, todos que estavam debaixo da lei, né? Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja que Paulo está falando, se reportando ao tempo em que o mediador estava mediando. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então vamos prestar atenção na expressão resgate por todos. O que você acha disso? O que vocês acham disso aí? Tá? Quem eram todos? Quem eram todos que precisavam do resgate? Todos os humanos? Não. As escrituras respondem. O resgate era para quem estava o quê? Debaixo da lei. Então todos ali eram todos os judeus. Óbvio. Os escolhidos, claro. Gentios não precisaram daquele resgate, tá bom? Pois não estavam submetidos à lei de Moisés. Esse detalhe precisamos prestar atenção. Quando Paulo fala que há um só mediador, este já não existe mais, pois Paulo diz que o testemunho de que há um só mediador foi dado em seu próprio tempo, ou seja, o tempo que o mediador estava mediando. Mas os gentios não precisavam do resgate. Eles não eram, vamos dizer assim, transgressores, porque eles não estavam debaixo da lei. Eles não eram pecadores, porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Eles não precisaram ser o quê? Perdoados de uma coisa que eles não fizeram. Porque somente transgrediram a lei quem estava debaixo da lei. Quem não estava debaixo da lei não podia transgredir uma lei a qual não estava submetido. E por quê? Porque perdão era somente para quem transgredia a lei. Então, por isso que Jesus veio perdoando os judeus. Então, os judeus eram os transgressores que estavam precisando de um cordeiro perfeito para pagar o resgate. Pois todo aquele que pratica o pecado, disse João, o apóstolo João, transgride o quê? A lei. João está dizendo que a transgressão da lei é que é o pecado. Tá? De fato, o pecado é o quê? A transgressão da lei, como disse João no capítulo 3, na sua carta, capítulo 3, versículo 4 de 1 João. Judeus transgrediam a lei, gentios não. Então vamos ler mais. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, Romanos 5:20. E quanto aos gentios? Aí a gente pergunta, porque a lei produz ira sobre os gentios. E onde não há lei, veja, entre os gentios não havia a lei de Moisés. Não há transgressão. Então não havia transgressão dos gentios, porque eles não estavam debaixo da lei. A lei não era estendida aos gentios. Romanos 4:15. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Aí Paulo está falando dele, porque ele era judeu. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás, porque é a lei que dizia isso. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, Paulo está falando o que aqui? Onde não há lei, quer dizer, entre os gentios, o pecado está morto. Veja, entre os gentios,
o pecado estava morto, o pecado só estava evidenciado entre os judeus. Antes eu vivia sem lei, Paulo está fazendo uma analogia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte, porque a morte veio pela lei, né? A lei condenava à morte o pecado. Romanos 7, 7, 9. Então qual a suma disso tudo? Que o sangue de Jesus não foi derramado pelos gentios, pois não eram transgressores, ou seja, não foi derramado para remir, para resgatar os gentios, porque eles não eram transgressores, nem ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios já estavam justificados. Melhor dizendo, eles não precisaram ser justificados pois eles já eram justos desde antes da fundação do mundo, como diz o Evangelho. Espiritualmente, porque em espírito eles eram justificados. Agora atenção, vamos prestar atenção aqui, tá? A seguir, a explicação da condição dos gentios daquela época de Paulo, daquela época dos apóstolos. Assim como Abraão creu em Deus, veja, está falando de Abraão, né? Antes da lei, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são das obras da lei ou os que são da fé? Os que são da fé são filhos de Abraão, tá? Agora vamos continuar a leitura. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os judeus? Não, porque os judeus estavam debaixo da lei. Havia de justificar pela fé os gentios, está bem claro aqui. Anunciou primeiro, antes da lei, o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé, não é da lei, né? São benditos com o crente Abraão. Tá dando para perceber, gente? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que precisaram do resgate pelo sangue de Jesus, estão debaixo de maldição. Por isso que eles precisaram ser resgatados. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei de Moisés, ninguém será justificado. A lei de Moisés não conseguiu justificá-los. Por isso que Cristo veio resgatando com seu sangue, né? Ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela lei? Não. O justo viverá pela fé. Por isso que os gentios foram justificados sem precisarem do resgate da remissão. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Gálatas 3, 6 a 12. Acabamos de ler um texto para entendermos melhor. Agora é importante. Quem foram os resgatados da lei? Né? Quem foram os resgatados da lei? Vamos ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí Paulo está se reportando a quem? Aos judeus, não é aos gentios. Quando ele fala nos resgatou, ele está falando dos judeus, é porque ele também era um judeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Os gentios não estavam debaixo da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Então, por que nós dizemos que Cristo não derramou seu sangue para remir, ou seja, para resgatar gentios? Porque os gentios não precisavam do resgate, porque eles não estavam debaixo da lei. Por quê? Porque remir significa o quê? Resgatar, tirar de. Então vamos ler no dicionário o que diz. O dicionário diz o seguinte: remir, que é um verbo transitivo direto, significa tornar, obter, a conseguir, né? Livrar, libertar, resgatar. Os gentios precisaram ser resgatados da lei? Não, eles não estavam debaixo da lei. Então, quando Cristo derramou seu sangue, foi para resgate de quem estava debaixo da lei, ou seja, os judeus. Um exemplo: remiu do cativeiro o povo oprimido, ou seja, tirou. Então, por isso que Jesus derramou seu sangue, pagando o resgate com seu próprio sangue, para resgatar quem? Gentios ou judeus? Os judeus que estavam debaixo da lei. Gentios precisaram? Não, porque gentios já estavam justificados na mesma fé do crente Abraão. Então, o tema está correto em dizer que Jesus não derramou sangue para remir gentios, certo? Os gentios estavam numa condição, vamos dizer assim, mais elevada do que os judeus, porque os gentios não foram submetidos à lei, ao jugo da lei, à sombra das coisas reais. Os judeus, sim, estavam. A realidade é Cristo. Os gentios estavam na realidade, os judeus ainda não. Então, os rudimentos da lei, né,
Não era a realidade, Cristo é a realidade. Mas qual era o problema dos gentios naquela época? A futilidade do pensamento. Os gentios tinham a futilidade do pensamento, da qual eles deveriam ser libertos com a mensagem de Paulo, da forma como escreveu o apóstolo. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Efésios 4,17. Então, qual é a salvação que cabia aos gentios? A salvação do entendimento, do pensamento. Então surgiu um apóstolo depois da ascensão do corpo carnal de Jesus, que foi ocultado no mundo físico, o corpo de Jesus, que veio, esse apóstolo que veio o quê? Pregando a salvação do entendimento dos gentios, pregando a mensagem para que eles se libertassem daquela futilidade do pensamento sobre Deus, pois eles eram idólatras, né? Paulo dizia, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, falando aos gentios. E isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2,8. Então, com tal mensagem, o apóstolo dos gentios os salvava, vamos dizer assim, da futilidade do pensamento, do entendimento sobre Deus, os gentios. Mas os judeus, posteriormente, foram submetidos a esse mesmo evangelho pregado aos gentios, tá? Pregado pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Atenção! Em virtude dos contradizentes, temos que dizer que nós não estamos subestimando o sangue de Jesus, pois ele teve a sua importância o quê? No resgate, pagamento do preço com o resgate aos judeus. Nós não estamos de forma alguma subestimando o sangue de Jesus. Vamos ler para entender. Vamos ler. Porque se a aspersão do sangue de bodes, tá? E de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará, veja que está escrito o quê? Purificará das obras mortas a vossa o quê? Consciência, está dando para perceber, gente? Para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do último pacto ou do primeiro pacto? Do primeiro pacto. Então ele vem remindo aquelas transgressões. Os chamados recebam, para que os chamados recebam a promessa da herança eterna, ou seja, a salvação eterna. Entendam a salvação eterna. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Pois um testamento, né? Vamos ler aqui de novo. Porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Hebreus 9, 13 a 18. Então vamos entender esse texto que acabamos de ler. Percebam que o sangue de Jesus, o Nazareno, não foi para remir gentios do passado nem do futuro, mas quando os hebreus também, também os gentios do futuro no tempo de Paulo, não foi, tá bom? Vamos ler de novo aqui, os gentios do passado, o sangue de Jesus não foi para remir nem os gentios do passado, nem do futuro, mas quando os hebreus e também os gentios do futuro, do tempo de Paulo, conhecessem o que aconteceu, pois já era o futuro, né? Teria, e teve e ainda tem, um efeito que reset, vamos dizer assim, resetando, limpando nas suas mentes, tá bom? O conhecimento pregado por Paulo provoca o quê? Um efeito reset, limpando as consciências de obras mortas nos filhos de Deus. Nas mentes dos gentios, esse conhecimento, que a salvação vem dos judeus, traz uma libertação dos pensamentos, suas consciências. Esse foi o motivo de Paulo ter relatado o evangelho, que foi as boas novas de salvação para os judeus de antes da cruz, como anunciado pelo anjo.
não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que povo? O povo de Israel. Pois na cidade de onde? De Davi. Vos nasceu, quem é esse vos nasceu? Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tá bom? Então acabamos de ler aí Lucas 2, capítulo 10, versículo 12. Então, e no futuro, ou seja, depois da cruz, no tempo apostólico, judeus e gentios conheceram o que aconteceu, pois já não havia distinção, uma vez que o muro de separação já havia sido derrubado. Então, abençoados, esse conhecimento nos traz ainda hoje uma paz maravilhosa. E glória a Deus por isso, né? Então, aqui em 2020 e também para o futuro, que a gente ainda não conhece o futuro, o conhecimento do que aconteceu no passado mostra as grandezas da sua graça para com eles no passado, lá com os judeus, para o povo judaico, conforme escreveu Paulo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2,7. Ele falou quem? Conosco, tá bom? Eles, judeus. Esse conhecimento que nós temos hoje provoca também um efeito reset, limpando as nossas consciências, nossas mentes e as mentes dos filhos de Deus a nível mundial, tá bom? Atualmente. Esse evangelho, a sã doutrina que nós estamos falando, depois com Paulo, foi a salvação das almas, do entendimento dele, fazendo conhecido que um dia Deus, o Deus eterno, assumiu a natureza humana, a fim de resgatar quem? A fim de resgatar, remir um povo chamado Israel, de debaixo da lei. Então esse evangelho eterno, essa mensagem precisa ser falada sempre, por todos nós, a fim de que os povos sejam curados, conforme relata o Apocalipse de João, que diz: no meio da sua praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, com a sã doutrina, traz saúde, libertação das mentes dos oprimidos pela religião. Apocalipse 22, 2. Como o tema é Cristo não derramou seu sangue para remir gentios, vamos dizer que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e a morte passou o quê? A todos os homens. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas o pecado, mesmo estando no mundo, não havia sido imputado aos homens, pois não havia o quê? A lei para condenar. Mesmo assim, a morte passou a todos os homens. Então é preciso entender que, embora o pecado não estivesse imputado aos homens por não haver a lei, contudo, a morte passou a todos os homens, mesmo sem a lei sendo imputada a eles. Vamos ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Tá vendo? Tá percebendo? Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Tá dando para perceber? Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Agora, importante. Vamos prestar atenção. Importante, tá bom? No entanto, mesmo sem lei, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quer dizer, passou sem antes da lei, passou pela lei até a queda do templo. Né? No entanto, a morte reinou desde do templo. Eu falei templo, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 12 a 14. Então, o texto que nós acabamos de ler corrobora com o nosso tema, pois diz no verso 13 que onde não há lei, o pecado não é levado em conta, certo? Então, nós perguntamos a todos nós, pergunto a vocês e eu pergunto a mim, para resgatar de qual lei, de qual pecado Cristo derramaria o seu sangue por gentios, uma vez que gentios não tinham lei, portanto não tinham acusação de pecado ou transgressão. Hein? É a pergunta que a gente faz.
Então o tema está corretíssimo que diz: Cristo não derramou o seu sangue para remir os gentios. Tá bom? Vamos ler ainda um versículo do livro histórico de Mateus. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida, o seu sangue, em resgate de toda a humanidade? Não, em resgate de muitos, mas quem? Os judeus que precisaram ser resgatados. Mateus 20, 27 a 28, tá bom? Então vamos perceber que esse versículo que lemos tem tudo a ver com o nosso tema. O versículo diz: o Filho do Homem deu a sua vida, o seu sangue, por muitos, ou seja, pelos judeus. Eles precisaram do sangue derramado do Filho do Homem, pois eles, os judeus, precisaram do perdão, pois eles transgrediram a lei e não conseguiram cumprir. Eles eram os transgressores da lei. Já os gentios não eram transgressores, certo? Estavam na mesma condição de Abraão, porque Abraão não foi transgressor, pois ele não ficou debaixo da lei. Abraão nunca foi transgressor, pois nunca esteve o quê? Debaixo da lei. Abraão era da fé. Abraão, antes da lei, antes de Israel, antes de Jacó, de onde saiu Israel e a lei, e nasceu o Filho do Homem, Jesus. Mas alguém poderia argumentar: mas Abraão circuncidou Isaque e sacrificava. Não estaria debaixo da lei? Não, Abraão não estava debaixo da lei. Ele estava prefigurando a lei. Vamos ler. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Gênesis 21, 4. Sacrifícios. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Mas no advento da lei, nos tempos de Moisés, surgiu um povo que foi submetido à lei. Esse povo foi descendente de Abraão. Os demais homens ficaram de fora da lei, que era o quê? Os gentios, os pagãos. Os que foram submetidos à lei de Moisés foram denominados israelitas, pois o nome Israel veio de Jacó, que passou a se chamar Israel depois da luta com Deus. Assim como disse o Senhor a Jacó. Então disse o Senhor: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Gênesis 32, 28. Veja, Jacó passou a se chamar Israel. Daí que saiu o nome Nação de Israel. O pecado não foi imputado nem a Abraão e, por consequência, também não foi imputado aos gentios. Mas o pecado de Adão estava no mundo. É importante saber disso. Sendo imputado aos judeus que estavam submetidos à lei. Então apareceu o profeta João Batista anunciando a quem? Aos judeus, conforme o texto a seguir. Mas no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Mas aquele Cordeiro somente morreu para tirar o pecado do mundo, não para aniquilar a morte que passou a todos os homens. A morte que passou a todos os homens foi aniquilada na vinda do Senhor, que não foi mais um homem de carne e ossos, como foi dito por Paulo. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo disse isso antes da morte ser destruída. 1 Coríntios 15, 26. Que morte? A morte espiritual, não é a morte carnal, porque muita gente pensa que mas a morte não foi aniquilada, todo mundo continua morrendo, mas Paulo estava falando da morte espiritual, tá bom? 1 Coríntios 15, 26. Percebam que quando Jesus tirou o pecado do mundo, não afetou os gentios, uma vez que o pecado que estava no mundo não estava imputado aos gentios por lei. Então o sangue do Cordeiro não foi derramado pelos gentios, mas sim pelos judeus. Mas os gentios carregavam juntamente com os judeus a morte espiritual, de acordo com o evangelho de Paulo, que diz:
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Perceberam? Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, ou seja, até o tempo que a lei continuou prevalecendo, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos 5, 12, 14. Nós estamos repetindo esse texto para fechar um entendimento. Uma coisa é dizer que todos pecaram, judeus e gentios, pelo pecado de Adão. Outra coisa é dizer que a imputação do pecado só vem pela lei. Por isso, somente os judeus careciam o quê? Do resgate, que eles estavam debaixo da lei. Somente a eles foi imputado o pecado pela lei de Moisés, não aos gentios. Mas um rebelde ao evangelho, alguém que contradiz isso, né? Vamos dizer assim, na realidade um desobediente a essa mensagem, poderia falar: eu não aceito essa sua mensagem. Ele poderia falar isso. Eu creio que Cristo derramou seu sangue para resgatar todo mundo. De qual lei? A lei só foi o quê? Só os judeus foram submetidos à lei de Moisés, né? Derramou seu sangue por todo mundo. E nós aqui em 2020 estamos incluídos. Alguém poderia falar isso. Mas eu responderei que cada um pode crer no que quiser crer. Porém, eu não posso deixar de falar as palavras do evangelho, porque contraria alguém ou algum sistema. Então, como dissemos, não nos leve a mal, porque estamos sendo o quê? Redundantes, repetitivos. O Cordeiro não veio remir, ou seja, resgatar os gentios, mas resgatar os judeus, como dissemos, já desde o início dessa mensagem. Mas vindo a plenitude dos tempos, que tempos? Quando Jesus nasceu. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir quem? Os que estavam debaixo da lei, ou seja, os judeus, a fim de recebermos a adoção de filhos, Gálatas 4, 5. Mas, depois na vinda do Senhor, quem veio aniquilar a morte não foi um homem derramando sangue, tá bom? E carregando os pecados do povo de Israel. Foi o Senhor, conforme diz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só, né? Para tirar os pecados de muitos, ou seja, dos judeus, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. A segunda vez é Cristo, Deus mesmo, mas não em carne e ossos. Ali sim, ele veio para os judeus e para os gentios. Só que nessa sua vinda já não havia distinção entre judeus e gentios, uma vez que o Cordeiro que morreu já havia derrubado a parede de separação. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Tá bom? E derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Efésios 2,15. Então, meus irmãos, vamos continuar. Para concluirmos este tema, voltamos a dizer que quando o Cordeiro que só veio para Israel, conforme ele dizia, eu fui enviado apenas, né? As ovelhas perdidas de Israel, Mateus 15, 24. A fim de tirar o pecado do mundo, naquele momento não afetou os gentios, pois aos gentios o pecado não estava imputado, conforme diz o Evangelho, pois eles eram sem lei, conforme dizia Paulo. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Veja, Paulo era um judeu, tá bom? Para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios 9, 21. Então nós estamos concluindo esse tema. Agradecemos a vocês porque ficaram até esse horário aqui conosco. No próximo domingo estaremos mais uma vez trazendo um novo tema para vocês, tá bom? Então, até o próximo domingo, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço, tchau!